Nesse vídeo aqui, eu quero mostrar uma coisa que eu estou construindo e que para mim representa um passo além do que a gente costuma ver quando se fala de AI. Nessa primeira aba, eu tenho um to-do list e nessa segunda, eu tenho um orquestrador de agentes que tem um Kanban board integrado a ele. Deixa eu voltar aqui no to-do. O vídeo não é sobre o to-do list em si, ele é só a minha vitrine. O que importa mesmo é quando acontece um erro nessa aplicação aqui. Então vamos forçar esse erro. Tem um bug no meu código do to-do list, em que quando eu tento excluir um dos to-dos, esse erro, esse bug acontece de fato. Então vou tentar excluir aqui esse último, que é o deploy to production, e aconteceu o erro. Então, error name to-do is not defined. E aí, quando eu volto aqui no meu Kanban do orquestrador, um novo card automaticamente, sem eu clicar em nada, foi criado no meu backlog, com o mesmo título de erro que foi levantado ali na minha outra aplicação. E a mágica acontece quando eu simplesmente pego esse card e movo para in progress. Vou sair aqui do Kanban. Então, quando eu movo o meu card de backlog para in progress, eu faço uma request para o meu orquestrador de agentes ali, para que o meu orquestrador resolva esse bug fix. Tá? Então, um bug foi detectado na aplicação to-do list e aqui está todo o stack trace de erro que eu passo para o meu agente ter como contexto para resolver. Enquanto ele está atuando aqui, eu vou conversar com vocês sobre uma coisa que é, hoje em dia, qualquer coisa envolvendo AI é chamado de agente. Então, eu faço um chatbot, coloco 4 instruções, mando executar uma função, pronto, virou agente. Mas isso não é um agente. Isso é um assistente de IA. Assistentes são reativos, você pede, eles respondem, você chama uma ferramenta, eles usam, eles não têm um objetivo por conta própria. E não tem nenhum problema quanto a isso. Isso é ótimo. Assistentes de AI são ótimos. Mas é uma coisa completamente diferente de um agente de IA. Então, um agente de verdade é justamente o oposto disso. Ele tem 4 características principais que mudam tudo. A primeira é, ele observa o ambiente sozinho. A segunda, ele interpreta o que está acontecendo. A terceira, ele decide o que fazer. E por fim, ele age sem você precisar pedir. E o mais importante é que ele consegue fechar esse ciclo várias e várias vezes até de fato resolver o problema. Isso é o que a gente chama de Agentic System, então sistema Agentic. E é muito diferente de um assistente de AI, um assistente inteligente. No meu caso aqui, a cadeia é: um erro acontece na minha aplicação, esse erro vira um evento, o orquestrador cria um card, o agente investiga, ele aplica o fix, ele verifica se funcionou e ele registra o resultado. E aí, novamente, eu não preciso pedir nada. Eu precisei mover ali o card de backlog para in progress só para ilustrar para vocês, mas eu poderia facilmente ter criado o card já nascer em progress e automaticamente já trigar o meu orquestrador também. E isso é autonomia, mesmo que num ambiente, num escopo controlado, tá? E aí, se na primeira fase da IA a gente usava os modelos para gerar código, nessa segunda fase aqui a gente está usando eles para operarem os sistemas. Então, eu construo o meu agente para ele construir o meu sistema, para ele apagar os meus incêndios. E enquanto eu estava conversando aqui com vocês, o agente provavelmente já terminou ali a análise dele. Então, vamos ver aqui o que foi que ele fez, né? Na verdade, vamos ver se ele de fato corrigiu o problema. Então, vou voltar aqui no meu to-do, eu vou tentar excluir novamente o meu último item aqui e to-do deleted. Funcionou. Tentar excluir o próximo, tudo funcionando perfeitamente. E aí, se eu volto aqui na UI do meu orquestrador, vamos ver o que foi que ele fez. Então, aqui, quando eu movi o meu card de backlog para in progress, foi feita a request, trigou o meu orquestrador. E aí, a primeira coisa que ele fez foi: tá, para resolver esse problema, eu entendo que preciso criar 3 agentes que vão trabalhar para mim. Então, aqui a gente tem 4 agentes atuando. A gente tem um orquestrador e esses X agentes que ele entendeu que precisariam ser criados para resolver o problema. Então, o primeiro agente foi o Bug Planner,
o segundo bug fixer, o segundo code review. E aí ele entende que, tá, se esses três agentes foram criados, eu preciso executar esses três agentes numa sequência lógica. Então, a primeira coisa que é feita aqui é a execução do bug planner. Então, depois que o bug planner é finalizado, aí eu mando pro próximo, que seria o bug fixer, e depois eu mando para o último, que seria o code review. Então, eu vou filtrar aqui só para facilitar para a gente. Então, primeiro o bug planner. E aí vocês podem ver que aqui é o response do meu orquestrador e aqui são os responses do meu agente, são os logs de execução do meu agente. Então, enfim, descendo, descendo, descendo. Aqui no final a gente consegue ver que qual foi o output do meu primeiro agente? Foi um plano de, tá, identifiquei qual é a causa raiz do bug, ele traz aqui, e eu vou criar um plano de implementação para o meu próximo agente pegar esse plano como insumo e efetuar de fato as mudanças, tá? Então, finalizou seu primeiro agente, o que é que ele faz? Ele manda esse plano, esse output que ele gerou para o próximo agente, que é o bug fixer. E aí aqui a gente tem a mesma coisa. Então, aqui tudo output do bug fixer. E aqui ele fala, ó, fiz o fix com sucesso. Ele traz aqui um resumo do que foi que ele fez. E aí o que é que ele faz? Ele manda isso para o orquestrador triga o próximo agente. O próximo agente é o code review. E o que que ele vai fazer? Ele vai pegar o plano gerado pelo bug planner, ele vai pegar a correção, o diff ali que o bug fixer fez, e ele vai tentar ver se o que foi corrigido, o que foi feito, a mudança que foi feita no código está baseada no plano e se aquilo ali não gerou novos bugs, se tudo que foi feito ali foi feito com sucesso, tá? E esse é o filtro aqui pelo code review, a gente tem a mesma coisa, ele traz aqui um report bem detalhado mesmo, de tudo que foi feito, tá? E aí aqui no final o meu orquestrador resume tudo dos três agentes. Então, bug fix completed, ele traz aqui também um resumozinho e ele traz aqui um next steps que eu poderia fazer para melhorar o meu código. Enfim, ele já analisa isso também. E aí, pessoal, é como eu comentei com vocês. Por trás disso tem bastante coisa mesmo. A gente tem coleta de contexto, a gente tem ferramentas específicas, a gente tem regras de verificação, a gente tem um loop massivo de tentativa e ajuste, porque essa é a natureza, essa é a característica de um agente de fato de AI, de um sistema agêntico, tá? Mas o ponto aqui não é a complexidade, o ponto é o comportamento desse orquestrador. Tá? E aí eu gosto bastante dessa ideia porque ela aproxima a engenharia daquilo que ela sempre foi, que é criar sistemas que funcionam bem, até quando você não está olhando. Então não é sobre substituir pessoa nenhuma, não é sobre a IA vai roubar nosso emprego como desenvolvedor de software, não, não é isso, tá? É sobre a gente ter mais tempo para pensar, criar, planejar, em vez de ficar apagando incêndio. Quando eu destino esforços para construir um agente de IA bem feito, eles conseguem economizar tempo meu para que eu foque no que realmente importa na construção de um produto. Não é mais o código. E aí, se você quiser ver a parte técnica, como eu construí esse orquestrador, como a gente analisa o contexto, ou como criar agentes desse tipo na sua stack, deixa aqui nos comentários do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, que eu estou planejando criar bastante conteúdo sobre como fazer agentes de IA de fato, tá? Valeu e até a próxima!